Olá, eu sou Thalita Martione, sou psicóloga infantil e eu gostaria de abordar um assunto difícil nessa pandemia, que é como as crianças passam pela experiência do luto e como que nós podemos entender um pouquinho esse processo para que a gente possa oferecer um apoio, um suporte para as crianças enlutadas. Bom, se a gente entender um pouquinho, né, do desenvolvimento infantil, a gente vai conseguir se aproximar um pouquinho do que é essa experiência da morte para as crianças. As crianças muito novinhas, né, até 2 aninhos, elas não têm um entendimento claro do que é a morte, elas apenas sentem a ausência, né, e elas podem entender essa ausência como um abandono, como uma perda, e as suas reações são muito difíceis. A gente tem que lembrar, né, que essas crianças estão ainda construindo, né, o seu entendimento sobre a vida, né, que dirá da morte. Então, a gente passando um pouquinho no desenvolvimento, as crianças mais velhas, de 2 a 4 anos, vão começar a ver a morte como algo que existe, mas que pode ser revertido. A criança tem aquela fantasia, o pensamento mágico, ela ainda acredita, né? Que tem o controle da situação. E uma questão que aflige muitas crianças é que ela generaliza, ela acredita que outras pessoas vão morrer, e isso, especificamente nesse contexto da pandemia, infelizmente é verdadeiro, é possível, mas a gente precisa, né, minimizar esse medo que a criança tem de que ela vai perder outros entes queridos. Então, se a gente passar um pouquinho a mais, né, no desenvolvimento, crianças de 4 até 7 anos que ainda estão nessa idade de fantasia, elas vão observar a morte como podendo ser revertida, né, como temporária. Então, é muito comum a gente escutar da criança que ela está esperando aquela pessoa sair do hospital, ou que ela está dormindo, que ela viajou, porque realmente ela tem, e não é que a criança não esteja querendo lidar com a realidade da morte, é que o próprio entendimento dela ainda traz, né, essa mistura do real com o fantasioso. E para crianças, né, de 7 a 11 anos, elas começam a entender que a morte ela é definitiva. Quanto mais próximo de 7 anos, as crianças ainda fazem um pouquinho de confusão, sim. E só que ainda, né, como são muito autorreferentes, as crianças podem entender que aquilo aconteceu por causa delas. A morte como punição de um mau comportamento, porque ela pensou mal, porque ela ficou chateada com aquela pessoa em algum momento, sentiu raiva dela. Então, esses sentimentos ficam muito confusos. A criança sente, né, internamente, às vezes não verbaliza, mas ela tem uma contradição interna, né, em relação ao que está acontecendo. Bom, crianças mais velhas, de 12 a 18 anos, já têm sim, né, um conceito de que a morte é inevitável, ela é irreversível, acontece para todos, então, mas ainda precisam, né, não tem todos os recursos que nós adultos temos de enfrentamento da morte, se é que temos, né? Mas como é que a gente pode ajudar essas crianças? Como é que a gente pode, né, se oferecer como um suporte para que a gente atravesse esse momento junto com a criança? O primeiro passo é dizer a verdade, né? Explicações simples, honestas, dentro do vocabulário da criança, aquilo que ela consegue assimilar, dando algum exemplo. Mas as pessoas trazem, às vezes, eufemismo, virou estrelinha, e essa fantasia, né, que a gente minimiza, às vezes para a criança aquilo é verdadeiro, aquilo é real, então fica confuso. O quanto mais real e descritivo a gente puder ser, melhor, né? Porque a maneira como a gente fala da morte não é a questão é como a gente reage à morte, né? Quando a criança tiver emoções intensas, que ela expressar, né, toda a raiva, a não aceitação pelo fato, porque de fato ninguém quer se separar, né, de um ente querido, ninguém quer perder, nós não fomos feitos para perder, a gente foi feito para
para lutar pela vida. Então, esse é um instinto que as crianças e até nós adultos temos, né? E essas emoções que surgem, como a raiva intensa, como aquela culpabilização, sentimentos confusos, né? Uma tristeza muito profunda, a gente precisa validar, acolher, escutar a criança. A gente precisa abrir esse espaço para falar de morte, né? E uma rotina consistente vai trazer para a criança, né? Essa é uma outra questão muito importante para todos nós que perdemos alguém querido, quando a gente consegue manter uma previsibilidade, né, de que as coisas vão continuar, que a gente continua vivendo, apesar daquela ausência. E a gente vai se readaptar com a ausência daquela pessoa, porque ela vai estar ali notada, né? Nos ambientes, nas datas, em todos os momentos, essa pessoa será notada, lembrada, revivida. E o que a gente não pode fazer é abafar, né? Abafar esses sentimentos. A gente deve deixar isso, esse lugar para que aconteça essa escuta e reassegurar a criança de que ela está segura, de que ela está protegida, que os outros cuidadores dela, as pessoas queridas, também não vão morrer, né? Nessa pandemia é muito importante que a gente reassegure as crianças, mesmo com o nosso medo, né, do contágio, da morte, fazendo o nosso possível, né? É claro que a gente não vai dizer para a criança, olha, ninguém mais vai morrer, né? Porque a gente não tem esse controle, isso não é verdade. Mas a gente pode mostrar todas as medidas de segurança, tudo aquilo que a gente está fazendo para continuarmos ali, que não importa o que aconteça, né? Ela sempre estará segura e protegida no seio da família. Ter paciência com os comportamentos regredidos, buscar apoio, né, se a família não estiver conseguindo lidar com essas situações da criança, porque a gente tem que entender que a criança ela deixa aquilo muito exposto, aquela dor muito clara, porque ela verbaliza, ela fala e ela, se não fala, demonstra. E muitas vezes os adultos estão com dificuldade de lidar com seus próprios sentimentos e têm dificuldade, né, de lidar com essas regressões das crianças, com essas emoções intensas. Responder então as perguntas curiosas, dar essa oportunidade. E aqui a gente abre o espaço para o sagrado, né? Como cada família entende a morte, a fé ajuda muito nesse momento de trazer esse contorno, né, de explicações para a criança, da maneira como a família compreende. E a gente, nesse caminho, vai aprender a lidar com essas emoções, né? A gente vai aprender a ter um momento, né, em que a gente sente intensamente, que a gente chora, que a gente expressa, e no segundo momento a criança está brincando, tá feliz. Então é isso, né? As emoções são cíclicas. Não quer dizer que você, se você está, né, sentindo falta, você não vai brincar, você não vai fazer outra coisa. Às vezes a família tem esses mitos, né? A criança está lidando super bem, porque está brincando, está comendo, mas ela precisa também de ter os momentos, né, em que ela nota, percebe, sente. E uma questão que eu acho que é muito importante, né, da gente colocar, não sei se saiu aqui, reassegurar que a criança não foi responsável pela morte, porque nessa tentativa que a criança tem de entender, de dar causa, né? Porque ela está construindo aquele pensamento lógico, abstrato, né? As crianças um pouquinho mais velhas, elas costumam se colocar como responsáveis. Então, a gente trazer, né, de alguma forma isso, que a criança não teve essa culpa, que não importa o que você tenha feito, às vezes até nós adultos, né? A gente sempre pensa, nossa, se eu tivesse lá naquele momento, eu teria impedido, se esse se, ele é muito cruel, ele não ajuda, mas é um instinto que a gente tem, né? De não aceitar. Então faz parte, né? Faz parte, mas a gente precisa atravessar esse momento e não querer tampar, né? Abafar essas emoções.
Tem um filósofo chamado Sêneca que ele diz o seguinte: as grandes dores, as maiores dores, são aquelas dores mudas, as que não têm palavras para serem ditas. E o que acontece é que a morte é muito natural, ela faz parte da vida. Mas como ela se torna um tabu, a gente não fala de morte, a gente, né, abafa a morte, a criança não tem nome para dar para os sentimentos, ela não tem espaço para compartilhar o que ela sente, então fica tudo muito intenso, muito grande. A gente precisa encorajar o diálogo, a escuta e redirecionar, né, para um de acolhimento, de paz, de serenidade, porque a gente precisa aceitar, né, a realidade. A única realidade que a gente tem concreta, né, é de que a morte existe, né, existe para todos. E se faz sentido, né, para você ou para sua família, trazer a morte, né, incorporar a ausência, é a gente se dos nossos verdadeiros valores, né? Que essa vida, né, é muito pequena diante da imensidão da vida eterna, da plenitude que é o viver. E a gente não tem como objetivo superar a morte. Nós seríamos muito arrogantes, né, de querer superar a morte, porque a morte ela é verdadeira. O que a gente pode aprender é a lidar com essa ausência, a aceitar essa entrega, né? É uma entrega dolorosa, é uma entrega difícil, mas mostra o quanto somos pequenos, o quanto somos humildes diante da natureza divina. Esse é um vídeo que eu fiz com muito carinho, né, pensando nas crianças que estão atravessando esse momento, para todas as famílias, e eu gostaria muito, né, que vocês compartilhassem com quem esteja, né, passando por esse momento, para que busque ajuda tem vários serviços de psicologia públicos, organizações, nós estamos aqui nessa corrente, né, por todas as famílias que estão passando por isso nesse momento. Fiquem com meu carinho e com uma frase, né, que para mim representa o meu lema, né, em relação ao luto, que é a seguinte frase: que a sua dor nunca seja maior que o seu amor. Essa frase não é minha, essa frase é do meu papai. E ele me disse isso num momento muito difícil de um luto nosso. E eu guardo essa frase nessa minha caixinha da saudade, né? Sempre que fica muito intensa a minha saudade, a minha dor, eu me recordo que o meu amor prevalece e a minha dor é tão grande porque ela representa parte desse amor que é muito maior. Um grande abraço a todos vocês.